Boa noite a vocês. A gente passa um sábado sem vir na igreja e já sente falta, né? Apesar que a comunidade adventista mundial, ela é única, né? O seu rito de adoração, o seu sistema de louvor a Deus. Estivemos numa igreja agora no litoral, esse sábado, e duas coisas me alegraram. A primeira foi que você chega na escola sabatina, quando você estuda a lição, você sabe que você está por dentro do assunto. E jovem não gosta de ficar por fora do assunto. Então eu estava, como diz uma linguagem jovem, antenado no que estava ocorrendo. E a outra coisa que me alegrou é que um jovem que eu dei estudo bíblico para ele era obreiro bíblico daquele distrito. Então assim foi algo assim que nos alegra, né? É tão bom quando você encontra pessoas anos depois que você deu estudo bíblico e sabe que as pessoas estão firmes na igreja. E o que é melhor, trabalhando para Deus ainda. Hoje é o último dia, o último estudo de uma série de 12 estudos que fala sobre a orientação da criança, como que pais e filhos devem se portar. Algo muito interessante. Não é segredo para ninguém, e se é segredo para alguém, eu falarei, eu almejo muito ser pai. Sori também almeja muito ser mãe. E depois que estudamos esses 12 estudos, descobrimos que não é só querer, tem que agir também, e muito, né? Para que você possa apresentar os filhos para Deus quando Cristo retornar. Exige muito esforço e muito sacrifício. Quem é pai sabe muito bem disso. E o tema de hoje é um tema que fala sobre vícios, né? Os vícios que nos separam de Deus. Os vícios que nos afastam do Criador. Um tema muito interessante. Hoje a Lilian vai estar comentando a respeito de como nós devemos nos portar em relação aos vícios. Vamos nos colocar de joelho? Então vou dar 30 segundos para que cada um faça a sua oração pessoal. Santo e querido Deus, agradecemos porque o Senhor nos dá o direito de te louvar. Agradecemos, bondoso Deus, pelo Deus acessível que tu és. Agradecemos, bondoso Deus, porque o Senhor nos deu preceitos e regras para que possamos viver em comunidade, possamos ter uma vida, bondoso Deus, de esperança na vinda de Cristo. Santo e querido Deus, também temos pedidos, bondoso Deus, para que o Senhor venha estar com cada família aqui representada. O Senhor venha estar, bondoso Deus, com cada membro da igreja do Sítio Cercado. O Senhor venha estar com cada visitante, com cada interessado, bondoso Deus. Venha estar com cada pessoa que está recebendo um estudo da Tua palavra. Santo querido Deus, nos dê a Tua paz, bondoso Deus. Nos prepara para a Canaã celestial. Bondoso Deus, também venha estar com esse estudo. Que as palavras ditas aqui possam, bondoso Deus, entrar em nossa mente. E possam, bondoso Deus, gerar atitudes. E possamos seguir, bondoso Deus, os Teus conselhos. Com isso, nós pedimos e agradecemos. Não porque há mérito em nós, mas pelo doce nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Nós estaremos fazendo um dueto. Não vamos cantar, não se preocupe, irmãos. Mas a gente resolveu estar falando juntos sobre o último estudo, né? Então eu convidei a Nina
E ela gentilmente acabou aceitando. Os perigos do vício. Já vem na nossa cabeça drogas. Mas nós sabemos que há um mundo onde tudo aquilo que o teu corpo se adaptou a fazer e faz mal para você, para o seu organismo, para a sua mente, é um vício. Porque o nosso corpo pertence a quem? A Deus. Então, tudo aquilo que faz mal a você está fazendo mal ao nosso Pai. Em Provérbios, capítulo 1, versos 8 a 10, diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes as instruções de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não os permita. Eu escolhi esse verso porque qual pai nunca deixou de falar para o seu filho? Cuidado, olha a sua amizade. Cuidado, filho, olha a hora que você está saindo de casa. Com certeza todos os pais já falaram isso. A gente nunca deixou de dar um recado para o nosso filho antes dele sair de casa. Por quê? Nós sabemos que o mundo lá fora oferece muitas coisas. Inclusive, né, Lília, não precisa nem ser um pai cristão, né? Nós sabemos que todos os pais hoje, que eles sabem do perigo que o mundo oferece para cada filho, né? Às vezes o filho está na balada e está tocando o celular, né? Eu já ouvi muito pai falar isso, ou muito filho reclamando, né? Nossa, a hora que o pai está ligando. Então, imagina os pais cristãos, né? Que sofrem muito mais, né? E sabemos de histórias, né? Vai com Deus, Deus que lhe acompanha. Então, isso, às vezes, a única segurança que dá para nós pais é a hora que a porta abre e que o filho chega em casa, né? É que você olha no quarto e ele está lá dormindo e você sabe que ele está em segurança porque está sobre os seus olhos. Mas nós sabemos que quando ele vai para a rua, a gente coloca os anjos do Senhor com eles, né? Ellen White nos diz assim: as provocantes histórias de amor e os quadros impuros exercem uma influência corruptora. As novelas são lidas por muitas vezes com avidez e, em resultado, sua imaginação se torna corrompida. Nos trens, fotografias de mulheres nuas são frequentemente oferecidas à venda. Esses quadros repugnantes também são encontrados em estúdios fotográficos e são dependuradas nas paredes nos que trabalham com gravações em relevo. É esta uma época em que a corrupção prolifera por toda parte. A concupiscência dos olhos e as paixões corruptas são despertadas pela contemplação e a leitura. O coração é corrompido pela imaginação. O espírito se compraz em contemplar cenas que despertam a mais baixas e vis paixões. Essas desprezíveis imagens, vistas através de uma imaginação deturbada, corrompem a moral e preparam as criaturas enganadas e imprudentes para darem rédeas soltas às paixões pecaminosas. Orientação da criança, página 439. Ellen White colocou aqui nos trens, no tempo dela. Mas ela já viu o que ia acontecer no nosso tempo. Você parou no sinal, o que eles te entregam? Panfletos de mulheres se vendendo e fazendo promoções do seu corpo. Sem contar os orelhões hoje, né? Não dá para usar. Não tem como. Se a sua criança for no orelhão, o que ela vai acabar vendo? Pornografia. Números de telefone. Ali, pegou, discou, pronto. O pecado está em volta de nós. E é com muita facilidade que ele consegue pegar os jovens da igreja. Os jovens que estão por aqui. Porque os de fora, Satanás já conseguiu. Mas Deus
tem os filhos deles aqui, que a gente vá buscá-los. E eu também, assim, eu até dei risada depois, né? Meu esposo abriu a porta do carro e mulher, eu até falei para Marlene, mulher vê tudo, né? E eu vi assim na porta do carro 2 panfletos. 2 mulheres, né? Eu falei, o que é isso? Você pegou isso? Eu nem precisei pegar, eles jogaram dentro do carro. Então, assim, não ligam mais, não dão valor a si as mulheres, nem os homens. Não se cuidam mais. É tão mais fácil vender o corpo do que trabalhar duro, suar por aquilo que você precisa. Simplesmente jogaram lá e promoções, gente, né? Tantas horas, você ganha mais tanto. Eu achei aquilo assim um absurdo. Eu fiquei, olha só, se a gente não orar, meu esposo não é adventista, mas se a gente não orar a Deus, para que Deus o proteja, para que Deus cuide dele, o que o pecado, né, não vai fazer? O inimigo, ele é tão astuto, né, irmãos? Nós pegamos o jornal que tem, o jornal, para nós ficarmos informados hoje, tem páginas e páginas, né, anunciando também a prostituição. Os grandes jornais, né, não só. Então, o inimigo, ele é muito astuto, ele está cercando por todos os lados. Se você vai na internet, mesmo para você fazer uma pesquisa, entra ali, né? Entra aqueles flash assim. Então, a oportunidade está ali. E não é fácil, irmão, para o cristão estar se abstendo dessas coisas, né? É só com muita oração, muita fé, né? Que nem dizem, muito jejum. O irmão Júnior me falou uma coisa aqui, que se ele pudesse, um vídeo, né, que ele viu, me corrija se eu errar. Digamos, tem a família, né, para fazer o pôr do sol. Vou dar um exemplo, né? Digamos. Então, meu filho está lá no computador, né? Digamos, mexendo. E a hora do pôr do sol eu vou chamá-lo para orar comigo. E o que será que ele está vendo nessa hora, né? Eu não sei. Mas se ele estiver vendo pornografia, o vídeo que ele viu era a mulher pegando na mão do filho e indo junto no momento do pôr do sol. Porque a mente da criança, ela está onde? Ela está lá no computador, no que ela estava mexendo. Não é só a criança, né? Digamos, era uma família, né? Era um pastor, né? Todos. Onde estiver a sua mente, se você for fazer a oração, se você estiver pecando, a sua mente estiver pecando, com certeza aquilo estará com você naquele momento. O certo é a gente sempre viver, né, trabalhando pela honra e glória de Cristo, para que a gente não possa ficar ali focando no pecado, fugindo. Nós precisamos fugir do pecado. Se a gente ficar ali, ele vem e a gente vai deixar se dominar por ele. Então, o certo é a gente fugir mesmo, nós temos que fugir dele. A gente colocou também aqui sobre drogas, né? A Nina pesquisou para a gente 2 tipos de drogas. Então, ela vai passar para os irmãos. Assim, a gente pensa, maconha, crack, cocaína. Não é tão comum ouvir isso, mas que destruição faz, né? Não só com a pessoa que usa, mas com a família toda, com os amigos em volta. Eu, infelizmente, não tive a experiência de ter alguém assim bem próximo a mim. Mas pessoas ao redor, você vê que o sofrimento é muito grande, a destruição é muito grande. E quem sai, sabe que fez assim, a pessoa pode voltar. Irmãos, então eu tive dando uma olhada na internet, né, os principais motivos que levam uma pessoa a usar drogas. Curiosidade é um dos motivos, a influência dos amigos, o desejo de fuga, às vezes, dos problemas, né? A droga, por um pouco tempo, ela te faz você esquecer os problemas. A coragem, né? Muitas coisas nós não fizemos. Muita gente, sem tomar uma cerveja, depois que toma uma cerveja, cria coragem ou vai às drogas, né? A busca por sensação de prazer e estimulantes. Então, esses são alguns motivos que levam as pessoas para as drogas. O efeito que a maconha causa no organismo do ser humano. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta o apetite, a secura na boca, perda de definições do tempo, 1 minuto pode aparentar 1 hora, então ela fica totalmente perdida em questão do tempo. Falha das funções intelectuais e também ela fica perdida quanto à distância, diz que uma certa distância para ela pode ser o dobro ou muito mais.
pensamento fica mais rápido do que a fala. Então, ela pensa muito mais do que ela fala, então ela voa nos pensamentos. Os olhos ficam vermelhos, diminui a coordenação motora, o maior risco de desenvolver câncer de pulmão, diminuição das defesas, né? Então, a infecção, ela baixa a imunidade, facilitando as infecções, né? Dor de garganta, tosses crônicas. E a mulher grávida, a toxina, ela passa as toxinas da droga através da amamentação, né? Então, a criança, ela já nasce com a tendência, né, ao vício. A cocaína, irmãos, a cocaína é uma droga que ela devasta o usuário em pouco tempo. Provoca emagrecimento, insônia, sangramento no nariz e coriza constante. Lesões da mucosa nasal e tecidos nasais, podendo, inclusive, causar a perfuração do septo. Doses elevadas consumidas regularmente também causam palidez, suor frio, desmaio, convulsões e paradas respiratórias. No cérebro, a cocaína afeta especialmente as áreas motoras, produzindo uma agitação intensa. A ação da cocaína no corpo é poderosa, porém é breve, ela passa rapidamente também. Dura cerca de meia hora, já que a droga é rapidamente metabolizada pelo organismo. A cocaína causa lesões no cérebro, como hemorragias agudas, infarto no cérebro, que é a famosa morte cerebral. A morte cerebral é a falta de oxigênio no cérebro. Necrose do miocárdio, podendo levar à morte súbita. Grávidas, ela afeta o feto, né? A criança pode nascer abaixo do peso, ou o risco de romper também a placenta. E até lesões irreversíveis no cérebro do bebê, causando deficiências mentais e físicas para sempre, né? Então, as consequências são muito grandes. É claro que hoje nós estamos falando de vícios, e vícios não é somente drogas, né? O nosso vício pode estar na alimentação, no vestuário, na TV, nas músicas e, em geral, na nossa vida cotidiana hoje em dia. Os remédios também, irmãos. Eu me dei conta que eu estava tomando dipirona para dormir todos os dias. Aí eu falei, que isso? Nem estou com dor de cabeça, estou tomando dipirona. Então, teu corpo vai se acostumando com aquilo e sente falta. Nossa, mas eu não dormi porque eu não tomei dipirona. Não, teu corpo fica pedindo, mas a gente precisa prestar bastante atenção, né? Não são só essas drogas, né? Tem o álcool, como a Nina falou, os remédios, né? A faixa preta, como muitos tomam, né? E conhecem. A gente precisa tomar muito cuidado, prestar muita atenção, porque são coisas tão fortes que te levam, né? Pro buraco, digamos, né? Nós temos também, irmãos, eu estava conversando com a Nina, aqui em uma página de Ellen White, aqui do livro, nos diz assim, que vivemos em meio dos perigos dos últimos dias, por abundar a iniquidade e o amor de muitos esfriará. A palavra muitos se refere aos professos, seguidores de Cristo. Se refere a quem, irmãos? A nós. Eles são afetados pela iniquidade dominante e se afastam de Deus. Não é, porém, necessário que eles assim sejam afetados. A causa desse declínio é eles não se manterem limpos da iniquidade. O fato do seu amor para com Deus estar esfriando por abundar a iniquidade mostra que eles são, em certo sentido, participantes dessa iniquidade. Do contrário, ela não lhe afetaria. O amor para com Deus, o seu zelo e fervor em sua causa. Forte, né, irmãos? Se nós deixarmos, né? Então, quando fala o amor de muitos se esfriará, a Bíblia não está falando dos não cristãos. A Bíblia está falando da igreja de Jesus, né? Pode falar, Júlio.
E outra coisa, irmãos, a volta de Jesus não é só o evento, a volta de Jesus. Ela pode acontecer a qualquer momento para nós, né? É um acontecimento, né? Nós sabemos que é um acontecimento. E a morte, nós não sabemos o dia da manhã. A morte pode vir para qualquer um, né? Para morrer basta estarmos vivos. Então, Jesus, do momento que acontecer alguma coisa, ou comigo, ou com algum irmão, a morte, alguma coisa, Jesus já veio. Já foi, né? O meu tempo, a porta da graça já se fechou para mim. Então, irmãos, a importância de nós estarmos, né, ligados ao provedor, né, da fé, do amor, para sermos fortes e vencer as tentações. Não é fácil, irmãos. Não é fácil, o nosso dia a dia é uma batalha e nós vivemos em lutas constantes. Não vamos ser santos aqui, mas temos que nos esforçar o máximo, né, para treinar, porque senão o céu não vai valer a pena para nós, né? A gente vive no nosso mundinho, né? A gente tenta não sair dele para não ver o que tem lá fora. Fui para São Paulo e aqui eu vejo também. Mas eu me horrorizei, fiquei totalmente assustada. Eu andava assim na minha cunhada. De medo, irmãos. Eu tinha 5, 6 caídos assim no chão. Não era só em uma esquina. Era em toda parte na rua. Em São Paulo, onde você estava andando, na 24 de maio, uma coisa assim. Você andava, tinha muitos, não eram poucos. São muitos que estão nesse mundo. São muitos que estão sofrendo. E são muitos que precisam de Cristo. Alguns conhecem, mas, como diz aqui que a Nina falou, né, no desespero, na curiosidade, na fuga, eles vão para lá, que é mais fácil. Mas não vai longe, Lília. Eu estou trabalhando ali no SIC, e o SIC ele é dividido por praça, né? Eu trabalho na Praça 4. O primeiro dia que eu fui trabalhar, eu fiquei horrorizada, gente. Crianças pequenas, igual esses que a gente vê aqui na igreja, pelas ruas, assim, a coisa mais normal é eles estarem com uma garrafinha, cheirando cola. A rua toda, onde você anda na rua. Agora instalaram uma polícia bem na praça, aquelas polícia móvel que chama ali. Então, deu uma acalmada. Mas no começo, eu cheguei em casa, assim, eu tinha vontade de chorar, horrorizada. Aí eu pensei assim, a gente trabalha, eu trabalhava no bairro Alto São Francisco, um bairro de alta sociedade, não via essas coisas. Mas a gente vive realmente num mundo pequeno e precisa, às vezes, sair um pouquinho mais para nós vermos a realidade, irmãos, e batalhar contra essa realidade que o mundo está oferecendo hoje, que a senhora White já escreveu sobre isso há 100 anos atrás, né? E é tão incrível, né? Nós vivemos exatamente a realidade que ela escreveu lá e que, com certeza, ela ficaria horrorizada nos nossos dias hoje. Vamos, então, para o nosso estudo aqui na primeira pergunta, que nos diz assim, a primeira pergunta. Qual o pecado desse século? Foi-me apresentado terrível quadro da condição do mundo, que nós estamos falando, irmãos. A iniquidade alastra-se por toda parte. A linciosidade é o pecado especial desse século. Jamais o vício ergueu a cabeça, disforme com tal ousadia como faz agora. O povo parece estar entorpecido, e os amantes da virtude e da verdadeira piedade acham-se quase desanimados por sua ousadia, força e predominância. Foi o que a gente acabou de falar, né, irmãos? Uma coisa lá que a Ellen White colocou e está bem pior agora. E vai ficar mais ainda. Então, as respostas são licenciosidade e vício. A 2, que eu achei uma pergunta, né, bem mais para mim, né, que tem um filho que está entrando na adolescência. E o que Satanás está fazendo com a juventude, que é um dos nossos principais problemas, né? Muitos pais não dormem porque estão preocupados com os filhos. A igreja está preocupada com os jovens. Vamos investir mais nos nossos jovens. Eu falei para a Nina que eu gostaria de trazer imagens mesmo aqui para nós
ver como é o mundo, como é um adolescente saudável, como é um adolescente drogado, como é um adolescente viciado em bebidas, álcool, então a internet, né, o sexo também, irmãos. Então, tudo isso eu gostaria de trazer e mostrar. Nós até conversamos agora há pouco em fazer um JA para os jovens e trazer pessoas que contem experiências, imagens, porque a gente não pode fechar os olhos. Se a gente fechar os olhos, nós estamos pecando também. Nós temos que abrir, mostrar, né, o perigo que está lá fora. Então, na 2 diz assim: é obra especial de Satanás, nesses últimos dias, tomar posse da mente dos jovens, corromper os pensamentos, inflamar as paixões, pois sabe que assim fazendo pode levar às ações impuras. E assim se tornarão vis todas as nobres faculdades da mente, e ele poderá dirigi-las para satisfazer aos seus próprios propósitos. Então, Satanás, irmãos, ele não está, neste momento, com alguém que está no bar, um jovem que está no bar. Ele não está lá olhando aquele que está usando a droga. Ele já é dele, né? Porque ele já é dele. Onde está Satanás? Satanás está ali na porta da igreja, porque ele quer pegar os que estão aqui dentro. Ele quer pegar aquele que está lá no seu lar. Ele fica rodeando como um leão, rugindo, porque ele quer aqueles que a gente está plantando uma sementinha. Ele quer tirar aquela semente de lá e levá-lo para outro lugar. Na pergunta 3, qual o pecado que está em alto abuso? Alguns que fazem alta profissão de fé não compreendem o pecado da masturbação, que é o vício que nós falamos também. Sexo também é um vício, nós sabemos que isso existe, né? Não adianta a gente não querer falar sobre isso, mas existe também. Seus seguros resultados, o hábito longamente arraigado lhes tem cegado, e o entendimento. Eles não avaliam excessiva malignidade desdegradante do pecado. Nós temos uma passagem, uma história da senhora White, né, que ela foi visitar um senhor e ela não conseguia orar com ele, né? A princípio ela não conseguia orar e depois pelo hábito da masturbação, né? Então, o Espírito de Deus não fica próximo, né, gente? Então, é uma coisa bem séria também. E é sobre isso, né, o assunto da pergunta número 3. É uma coisa que normalmente não é comentado, né? Parece um tabu ainda, o fato da masturbação, né? Não se comenta. O meu esposo estava assistindo comigo uma pregação do irmão Martins, José Martins. E ele me falou o seguinte, e eu fiquei bem preocupada. Ele falou, eu gosto desse homem. Se existissem mais pregadores como esse homem, as igrejas estariam vazias. Irmãos, e é preocupante. Eu até falei para ele, eu gostaria de fazer um grupo e assistir esse DVD mais vezes, né? E eu fiquei assim, assustada com o comentário dele. Né? E realmente, irmãos, se a pregação aqui pegar no nosso calo, nós ficamos ofendidos e não queremos voltar à igreja, né? Nós, como seres humanos, somos assim. Né? Não pegue no meu calo, até que não está pegando no meu calo, está tudo bem. Mas, irmãos, às vezes a mensagem vem do céu. E não é para pegar no calo de ninguém. A palavra de Deus nos diz que ela também é correção, né? Nós cantamos isso todo sábado. Então, às vezes, Deus está ali, né? Através de um pregador, de uma palavra, de uma mensagem, abrindo a nossa mente, né? Aquecendo o nosso coração para quê? Para que o nosso amor não se esfrie. Não queremos estar naqueles que o amor vai se esfriar, né? Queremos estar todos juntos, preparados, esperando a volta de Jesus com alegria. A pergunta número 4, irmãos. Existe hereditariedade da licenciosidade? A resposta está em orientação da criança. Ali tem um erro de gráfica, irmãos, é na página 442. Então, nós vamos ver se isso se é hereditário, né? Geralmente, os pais não suspeitam que os filhos compreendem algo a respeito do vício.
Em muitíssimos casos, os pais são os verdadeiros pecadores. Têm abusado dos privilégios matrimoniais e, pela condescendência, fortalecido sua paixão sensuais. E ao se fortalecerem estas, têm se enfraquecido nas faculdades morais e intelectuais. O espírito tem sido superado pelo animalesco. Nascem crianças com tendências animais grandemente desenvolvidas, tendo-lhes sido transmitido o próprio retrato de caráter dos pais. Os filhos nascidos desses pais, transmitido o próprio retrato... Os filhos nascidos desses pais, quase que invariavelmente, se inclinam ao repulsivo hábito da masturbação. Os pecados dos pais serão visitados sobre seus filhos, pois os pais lhes têm dado a estigma das próprias tendências licenciosas. Que responsabilidade nós temos, irmãos, nas nossas tendências sexuais, né? Diz que o sexo animalesco, isso provoca, né, a tendência da masturbação aos nossos filhos. Muitos jovens, né, crianças, às vezes nem compreendem muito bem o que é o sexo, né? E já a tendência já os leva ao pecado. Uma responsabilidade grande nós, pai, para com os nossos filhos, né? Nós somos os espelhos, né, irmãos? Em tudo. Tudo que você faz na sua casa, você precisa cuidar, porque o seu filho está te vendo. Às vezes, fechar a porta, né, irmãos? Barulhos e coisas estranhas, né? Na hora de fazer amor, né, o casal, claro, o casal é casado, tem o direito, né? Mas o que nós estamos passando para o nosso filho que está do outro lado, né? Então, o cuidado também, né? O amor é divino, vem de Deus. Deus estabeleceu para o casamento, né? Mas nós devemos ter os certos cuidados. Os menores são muitos, são bem curiosos, né, irmãos? Querem saber. A questão na televisão, né? A mídia, a gente precisa prestar atenção no que eles estão vendo, porque não é só as novelas, os filmes, tem desenhos também que mostram essas coisas. Tem desenhos que falam palavras que não são para os ouvidos dos nossos filhos, né? Então a gente precisa prestar atenção no que eles estão assistindo, no que eles estão vendo. É difícil, a gente está aqui falando, parece que é fácil, né? Mas eu tenho um filho de 13 anos. É muito complicado isso. A gente tem um computador em casa, eu preciso estar em cima dele, a hora dele desligar o computador, e a gente fica preocupado com o que ele está vendo, com o que ele está lendo, o que ele está ouvindo. Então, a gente precisa, só pela graça de Deus, para a gente estar nesse mundo mesmo, vivendo aqui. Eu espero que isso acabe logo, que Cristo volte logo, porque são muitos problemas para nós. Lidando com nossos filhos, vendo os nossos filhos no mundo de hoje, então eu peço a Deus que Ele venha logo, acabe tudo, porque acho que a gente vai viver em paz mesmo. Isso é verdade. Eu lembrei agora de uma amiga que trabalha comigo. O esposo dela é o videogame. Ela fala, eu acho tão injusto, eu trabalho o dia todo também, chego em casa e ele vai jogar videogame e eu tenho que cozinhar e limpar a casa. Então, irmãos, eu acho que o videogame, o celular hoje, ele está também entre os grandes vilões, né? O Facebook, né, irmãos? Eu fiz esse Facebook, só arrumei para minha cabeça. Isso não pode, irmãos. O meu esposo não é adventista, chegou para mim e falou assim, você viu o que você fez? Olha o que você está fazendo. Isso destrói muitos casamentos. Eu nem peguei no computador. Não mexi mais. Né? Então, já me afastei. Pode falar.
Eu acho que é primeiro com os pais, né? Com certeza está acontecendo alguma coisa que a gente conversando com a Sandra já um tempo atrás, a atitude de uma criança, o que leva, os desenhos, a criança começou a fazer muitos desenhos pornográficos e a Sandra chamou os pais, né? O porquê o teu filho está fazendo muito isso, né? E a mãe ficou vermelha e a Sandra foi já meio que percebendo o porquê que a criança fazia aquilo. E a Sandra chegou e falou, olha mãe, você acha que seu filho está dormindo, mas ele não está dormindo. E as ações dele estão aqui, ó, nos desenhos. Então, acho que primeiro é com os pais, né? Que Ellen White diz, né? Os pais são, né, os espelhos. Então, os filhos, a gente precisa mesmo, acho que seria mais com os pais, primeiramente com os pais. E aproveitando, tem uma lista grande de problemas que afetam o organismo pelo fato da masturbação na adolescência, né? Inclusive, diz que a maioria dos problemas renais é uma das causas, diz a senhora White, uma das causas da masturbação na adolescência. Então, de repente, levar um livro nosso, né, da senhora White, passar as informações, trazer os pais, né, pedir para as professoras convidar os pais vir até a escola e mostrar, né, as consequências, porque às vezes os pais acham que não tem também o conhecimento, na verdade, né? Com certeza, nós somos um povo privilegiado, isso é verdade. Então, a pergunta número 6, irmãos. Quais os efeitos espirituais do vício? Desculpa, é a número 5, eu já estou pulando. Qual o resultado da prática de vícios? A resposta está em orientação da criança na página 444. Será que o vício traz algumas consequências para nós? Se a prática é continuada nas idades de 15 anos e daí para cima, o organismo protesta contra o prejuízo já sofrido e continua a sofrer e os fará pagar a pena da transgressão de suas leis. Algumas respostas aqui. Especialmente na idade de 30 e 45 anos, por muitas dores no organismo e várias doenças. Tais como, irmã, aqui, afecções do fígado e dos pulmões, neuralgia, reumatismo, afecções da espinha, enfermidades nos rins e tumores cancerosos. Essas são algumas doenças consequências dos vícios. Alguns dos delicados mecanismos da natureza cedem, deixando uma tarefa mais pesada para os restantes realizarem, o que lhe desorganiza o delicado arranjo, havendo frequentemente repentina decadência física, cujo resultado é a morte. Então, o vício ela afeta alguns órgãos, sobrecarrega outros e a consequência, falência dos órgãos, né? Falência múltipla. Então, irmãos, é muito sério, né? A minha sogra está com um problema sério e ela fica reclamando, né? Eu falei, dona Noêmia, um dos seus problemas é o café. Ela acorda, faz o cafezinho e toma em jejum. Eu falei, a senhora tem que fazer um teste, né? 3 dias eu falei para ela, a senhora tire, comece no café, se a senhora acha que não é o café, começa no café e vai fazendo. Daí ela me falou assim, não, mas eu já estou fazendo o café mais fraco. Então, irmãos, nós queremos estar libertos dos problemas, mas nós não queremos parar com o que causa os problemas. Esse é o nosso mal, né? E é realmente difícil. Gente, o café é uma coisa difícil de tirar da vida da gente, né? Até a gente chegar... Eu, por exemplo, parei com o café, eu comecei com uma dor de cabeça incrível. Gente, incrível a dor de cabeça. E vai vários dias dor de cabeça, e você até volta a tomar um gole de café e a dor de cabeça passa. É muito incrível. O corpo, né? O organismo. Até você se adaptar, é difícil. Irmãos, não é fácil a nossa batalha. Já disse Paulo, né? Não é contra a carne, não. A nossa batalha é contra potestades, né? Então, ela não é fácil, irmãos. Não viemos aqui dizer que é fácil, né? Mas é uma luta diária e a persistência nos faz vencedores. Minha sogra também. Se ela não tomar o cafezinho dela, não tá bom meu dia, ela fala assim. Eu tenho que fazer meu cafezinho, se meu dia não toca.
Aí eu falo, é um vício, hein? Não, não é não. Eu falei, o teu corpo precisa dele, você precisa tomar para o seu dia tocar, senão o teu dia para. E se ela não tomar... E agora, irmão, vamos ver os efeitos na nossa vida espiritual, né, em questão aos vícios. A resposta, então, está na orientação da criança, página 446 e 447. Solenes mensagens vindas do céu não podem impressionar fortemente o coração não fortalecido contra a condescendência com esses degradantes vícios. Então, a mensagem não afeta o nosso coração se nós estiver continuamente ligado aos vícios, né? Não vai atingir, parece que o Espírito Santo não trabalha, né? Os sensitivos não fortalecidos contra a condescendência, os sensitivos nervos do cérebro perdem a saudável tono devido à excitação mórbida para satisfazer um desejo não natural de satisfação sensual. Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e influenciar sua vida mais íntima, seja o que for que perturbe a circulação das correntes elétricas do sistema nervoso, diminui a resistência das forças vitais. E o resultado é um amortecimento das sensibilidades da mente. A nossa mente fica amortecida, como se tivesse tomado uma anestesia. Em atenção a isto, como é importante que ministros e povos que professam piedade se apresentem limpos e imaculados quanto a tal vício degradante da alma. Irmãos, isso é sério. Muito sério, né? Aqui está falando dos vícios sensuais, né? Afetam o organismo, o material e afetam o espiritual. Como será que nós estamos, né, irmãos? A gente chega a ficar com medo, né? Como será que estamos presente a Deus, né? Nas nossas orações. Como será que é a nossa conversa com Deus? Será que estamos limpos naquele momento? O conhecimento do vício é espalhado por suas vítimas. Página 43, de orientação da criança. Nos diz assim: os que assim têm tornado tão completamente firmados nesse vício destruidor da alma e do corpo, raramente podem descansar enquanto sua carga de mal secreto não é comunicada àqueles com quem se associam. Despertam-se a curiosidade e o conhecimento do vício. É passado de jovem para jovem, de criança para criança, até dificilmente encontra-se um que ignore a prática desse pecado degradante. Isso é verdade, irmãos. A gente sabe, na rodinha de amigos, aquele que não aceita é covarde, é fraco, mas nós sabemos que é o mais forte, né? Aquele que não aceita é o mais forte. Uma mente corrompida pode semear mais sementes má num curto período de tempo do que muitos podem arrancar em toda a vida. Eu pensei assim comigo: é muito mais fácil estar aqui, plantar sementes má no coração de nossas crianças, do que colocar uma sementinha boa. Porque o pecado ele é tão grande, ele é tão sujo, ele corrói tantas coisas, ele destrói barreiras para poder agarrar os nossos filhos. Ele faz coisas horríveis para pegar os nossos filhos. A gente tem o Dudu, né? E tudo que o Vinícius faz, a tendência é o Eduardo fazer, né? Então, se o Vinícius chutou a bola forte, o Eduardo vai chutar a bola forte. Então, se o Vinícius falar a idade deles, né, a gente precisa estar lá, olha a tua boca, olha o que você está falando. E falar algum palavrão, alguma coisa que ele fale, o Eduardo vai falar. E eu já peguei meu filho falando uma coisa que não era para ser dita, e já peguei o Eduardo falando a mesma coisa. Então, a gente sabe
que é aquilo que sai da nossa boca, eles vão ouvir, vão falar e vão fazer. E depois a gente, né? Ela cresce e vai destruindo. Por isso, igual o irmão Luiz falou, a gente precisa sempre estar o quê? Cuidando, com amor, com carinho, né? Com atenção, né? E sempre estar tentando cortar ali, ó, na raiz essa praga, que a gente sabe, cortou, mas ela volta. A gente sabe que o capim ruim, a gente está lá cortando a grama, mas ele vai estar de novo. Então a gente precisa sempre estar cortando. Conclusão, irmãos. A condescendência com as paixões inferiores levará muitíssimos a fechar os olhos à luz, pois temem ver pecados que não estão dispostos a abandonar. Todos podem ver se quiserem. Caso prefiram as trevas em vez da luz, nem por isso será menor a sua culpa, porque não leem os homens e mulheres, tornando-se mais versados nessa coisa tão decididamente afetam sua resistência física, intelectual e moral. Deu-vos Deus uma habitação para que dela cuides, e a conserveis nas melhores condições para seu serviço e sua glória. Vosso corpo não vos pertence. E aqui, irmãos, tem a atividade do dia. Conversar com seu filho sobre o mal da masturbação e o que isso implica espiritualmente. A irmã White, falando sobre a sensualidade, ela fala muito sobre a masturbação. Então, porque provavelmente ela já viu os nossos dias, irmãos, e o quanto isso afetaria. Ela fala e ela volta na masturbação, que é o item final aqui do nosso estudo de hoje. Então, irmãos, os nossos filhos, eles têm que estar instruídos. Né? Masturbação é uma coisa estranha para nós conversarmos com os filhos, né? Sexo, é difícil conversar sobre sexo com os filhos. Mas, amor, infelizmente, nós temos a obrigação, nós somos responsáveis, né? E um dia Deus vai nos pedir conta dos nossos filhos, né? A questão de fechar os olhos para a luz, eu, no começo, faz uns 5 anos, meu pai falava sobre a volta de Jesus, há 5 anos atrás, irmãos, para ver como a gente é. E ele falando, olha, tem que cuidar, né, o Vinícius, e é um problema sério, né, adolescência, tudo. E ele falava, Jesus está voltando, está acontecendo isso. Eu chorava, irmãos, eu não queria ouvir aquilo. Eu fechava os meus olhos, ai, Senhor, eu não quero ouvir, me perdoe, mas eu não quero. Por favor, não venha agora não. Mas agora, irmãos, eu abro os meus olhos e digo, Senhor, volte logo. Volte, porque nós precisamos do Senhor. Eu quero sair desse mundo. Então, os meus olhos estão abertos para que esse mundo se encerre, acabe. E que o Santo Espírito do Senhor venha e nos traga a paz. Nos tire desse mundo cheio de pecados. Que o Senhor nos abençoe essa noite. Gostaríamos de agradecer os irmãos que estão aqui, os nossos amigos, né, online, de 5 países, né, Clodo? Né? Ele pediu para a gente dar um tchauzinho, Nina. Vamos dar um tchauzinho para eles. Que Deus abençoe vocês também. E que possamos estar juntos, né, na presença de Cristo. E sabemos que será breve. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Oremos, irmãos. Santo e amado Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. A mensagem de hoje foi uma mensagem explícita, Senhor. Uma mensagem que muitas vezes é difícil para nós. Mas queremos nos entregar a Ti e deixar que Tu nos moldes, Senhor, conforme a Tua vontade. Esteja com cada família aqui representada, com cada irmão, nossos amigos, Senhor. E também, dá-nos uma boa semana na Tua companhia. É pelo Teu nome santo, Senhor Jesus, que eu oro. Amém.